Pois bem, vamos aqui para uma aula de Direito Penal que tratará dos institutos do arrependimento eficaz, desistência voluntária e arrependimento posterior. Desistência voluntária e arrependimento eficaz estão previstos no artigo 15 do Código Penal, que diz: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. No caso aqui da primeira parte, quando ele fala desiste de prosseguir na execução, ele está falando da desistência voluntária. E quando ele diz ou impede que o resultado se produza, trata-se do arrependimento eficaz. Para Nelson Hungria, o arrependimento eficaz e a desistência voluntária são causas de extinção da punibilidade, que não estão previstas no artigo 107 do Código Penal, que trata exatamente das causas de extinção de punibilidade. No entanto, para outros doutrinadores, esses institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz não são causas de extinção de punibilidade, mas sim de atipicidade do fato. É muito importante notar isso. A desistência voluntária ela ocorre quando o agente interrompe voluntariamente os atos de execução, impedindo, por ato seu, a consumação da infração legal, razão pela qual a desistência voluntária também é conhecida por tentativa abandonada. Impõe a lei penal que a desistência seja voluntária, mas não espontânea. Isso quer dizer que não importa se a ideia de desistir do prosseguimento da execução criminosa partiu do agente, ou se ele foi induzido a isso por circunstâncias externas que, deixadas de lado, não impediriam de consumar a infração penal. O que é que isso quer dizer? Se o agente tem 3 munições em um revólver, que o tambor cabe 5 munições. Dessas 3 munições que ele tem, ele dispara uma e não exaure os meios que ele possui, no caso as outras 2 munições, para atingir a vítima, que a intenção do agente, que a intenção primária do agente seria o homicídio da vítima. No entanto, ele só realiza um disparo. Ele não utilizou todos os meios ele não utilizou todos os meios disponíveis para a consumação do delito. Nesse caso, entende o Código Penal e a jurisprudência e a doutrina que o agente agiu com desistência voluntária. Então, se ele tinha a intenção primária de matar o agente e ele só utilizou uma munição, ele não responderá por tentativa de homicídio, porque foi uma tentativa abandonada. Dessa forma, ele só responderá por lesão corporal, seja ela leve, grave ou gravíssima. E continua, impõe a lei penal que a desistência seja voluntária, ou seja, o agente ele tem que agir por sua vontade. No entanto, se a vítima suplicar, ou a família da vítima suplicar para que o agente interrompa a execução do ato, e ele interrompe por vontade dele, continuará sendo cabível a desistência voluntária, não podendo, entretanto, que o agente desista de prosseguir com o ato porque ele sabe que não conseguirá. Por exemplo, o agente, em um ato de roubo, em um assalto, ele ouve a sirene de uma viatura e se evade por meio de ser preso. Nesse caso, incidirá a ele o delito de roubo na modalidade tentada, porque ele não desistiu de cometer o roubo pela sua vontade, mas por medo de ser preso e sabendo que ao chegar à viatura de polícia ele não conseguiria prosseguir com o delito. Um exemplo aqui: após atingida por disparos, a vítima cai e quando a gente pretendia reiniciar os disparos, suplica-lhe pela sua vida,
Sensibilizado, o agente interrompe a sua execução e não efetua os disparos mortais. Nesse caso, ele não incidirá nele o crime de homicídio tentado, mas tão somente o crime de lesão corporal, porque ele não exauriu os meios que ele possuía para realizar o delito. Ele não precisa ser espontâneo, mas precisa ser voluntário. O agente deve interromper os atos por vontade dele, por mais que ele tenha sido estimulado por situações externas. Deve ser voluntário, mas não espontâneo. Não necessariamente precisa ser espontâneo. No arrependimento eficaz, ocorre quando o agente, depois de esgotar todos os meios que ele dispunha para chegar à consumação da infração penal, ele arrepende-se e atua em sentido contrário, evitando a produção do resultado inicialmente por ele pretendido. Como, por exemplo, o sujeito ministra um antídoto à pessoa envenenada e esta se salva. Ele cometeu ali o crime de homicídio qualificado pelo envenenamento, né, que é conhecido aí como o venicídio, que é o homicídio qualificado pelo emprego do veneno, mas ele ministra um antídoto e a pessoa se salva. Nesse caso, ele não será preso pelo crime de homicídio na modalidade tentada, porque ele evitou que o resultado pretendido se consumasse. Caso a gente queira evitar o resultado, mas não consiga evitar o resultado, não haverá o benefício. Mesmo que a vítima contribua para o resultado, o arrependimento deve ser verdadeiramente eficaz. O arrependimento ele precisa ser eficaz, certo? Então, deve haver o interrompimento da vontade primária do agente. Se a vontade dele era matar a vítima e a vítima morre, seja pelo motivo que for, não será concedido ao agente o instituto do arrependimento eficaz. Por exemplo, aqui o agente oferece um antídoto para o veneno, mas a vítima não toma e morre. Por vontade da vítima, ela contribuiu, de certa forma, para a sua morte, mas nem assim o agente será beneficiado pelo arrependimento eficaz. Certo? É o que ocorre também, por exemplo, no caso de um homicídio. No caso de um homicídio que o agente, depois de esgotar todos os atos de execução que entendia como suficientes para alcançar a consumação da infração penal, se arrepende e tenta evitar o resultado morte, ele age de modo a socorrer a vítima que se encontra no local ermo e abandonado, levando-a até um hospital. E ainda assim ocorrer a sua morte, o agente, embora tenha se arrependido, não será beneficiado pelo arrependimento eficaz, pois esse não será considerado eficaz. Então, se a vítima morre, o agente, no caso do homicídio, não será beneficiado pelo arrependimento eficaz. O arrependimento ele tem que ser verdadeiramente eficaz. O arrependimento deve ser verdadeiramente eficaz. Caso contrário, no caso aí do homicídio, incidirá ele o homicídio consumado. A divergência entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, ela é em suma que no primeiro, na desistência voluntária, a execução ainda está em curso. O agente ainda está realizando ali os disparos na vítima, antes de desistir de realizar os disparos na vítima. No entanto, no arrependimento eficaz, a execução já foi encerrada. Então o agente já realizou os disparos na vítima e após realizar os disparos, a leva para a porta de um hospital
a leva para um hospital, a fim de que a vítima seja salva pelos médicos. Agora, o arrependimento posterior, não é? No artigo 16 do Código Penal, que diz: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, é reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então veja bem, os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, certo? O crime ele pode possuir ali violência contra o patrimônio, por exemplo, que não seja a pessoa. Por exemplo, um furto qualificado pelo emprego de explosivo é cabível o arrependimento posterior, porque o dano, né, a violência aplicada pelo explosivo, pelo agente, não será a pessoa. Então, dessa forma, é cabível o arrependimento posterior nesses crimes. É importante notar que é sem violência ou grave ameaça à pessoa, certo? Então, reparado o dano ou restituída a coisa integralmente, certo? Reparado o dano de maneira total ou restituída a coisa integralmente, até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, esse benefício do arrependimento posterior, ele só pode ser concedido ao indivíduo até o recebimento da denúncia ou da queixa. Mais uma vez, assim como o arrependimento eficaz e a desistência voluntária deve ser por ato voluntário do agente. Não precisa ser espontâneo, assim como os últimos dois, mas precisa ser por ato voluntário do agente, e a pena será reduzida de 1 a 2/3. Essa é a redução da pena. Então vamos lá. Quando o legislador nos fornece frações de diminuição de pena, como é aqui no caso, 1 a 2/3, isso aqui se trata de uma causa de diminuição de pena. Se fosse um aumento, seria uma causa de aumento de pena. Nesse caso, como essas causas se encontram na parte geral do Código Penal, como ela se encontra aqui na parte geral do Código Penal, ela será uma causa geral de diminuição de pena. E desse modo, ela também é conhecida como minorante, certo? Minorante. Se ela fosse prevista na parte especial, que aqui trata ali especificamente da tipificação dos crimes do Código Penal, ou seja, do artigo 121 para cima, por assim dizer, se trataria de uma causa especial de diminuição ou, se for o caso, de aumento de pena. Então vamos aqui, ó. Arrependimento posterior. O arrependimento posterior é considerado uma causa de diminuição de pena, uma causa geral de diminuição de pena, né, porque está previsto na parte geral, do Código Penal, e, portanto, conhecido também como minorante, como eu já bem disse. A violência repelida pelo artigo 16 é aquela dirigida contra pessoa e não contra coisa. Então, o arrependimento posterior não pode ser concedido a um crime que foi cometido mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. Mas se o crime foi cometido mediante violência contra coisa, como o exemplo citado aqui, o furto qualificado pelo emprego de explosivo, ele pode incidir o arrependimento posterior. O arrependimento posterior é voluntário, não exigindo o requisito da espontaneidade
isso aqui é bastante cobrado em prova. Ele deve ser voluntário, mas não necessariamente espontâneo da vontade do agente. Entendemos que a reparação do dano, a restituição da coisa devam ser totais e não somente parciais, certo? E tudo, praticamente tudo que eu tirei aqui dessa aula, está na doutrina do Rogério Greco, certo? Está na doutrina ali do Rogério Greco, que é um doutrinador bastante conhecido no direito penal. Então vale muito a leitura da doutrina dele. Então a restituição da coisa deve ser total e não somente parcial. Se o agente restitui a coisa de maneira parcial, não será concedido a ele o benefício do arrependimento posterior, né? Se o agente reparar o dano ou restituir a coisa após o recebimento da denúncia, também ser-lhe-á aplicado, na realidade, uma circunstância atenuante, que é a circunstância ali do artigo 65, inciso 3º, artigo 65, inciso 3º, a linha B do Código Penal, que trata das circunstâncias atenuantes. Isso se o agente restituir a coisa após o recebimento da denúncia pelo juiz. Se ele restituir a coisa ou reparar o dano antes, será aí o caso do arrependimento posterior e a pena do crime será diminuída de 1 a 2/3. Sobre a extensão da redução da pena, né, da redução da pena aos coautores, no caso aqui do arrependimento posterior, ocorre caso um dos agentes tenha restituído integralmente a coisa, ou seja, o agente que ficou ali com todos os bens que foram subtraídos, por exemplo, ou realizado a reparação do dano. Caso não haja restituição total, nenhum dos agentes receberá o benefício do arrependimento posterior. Então deve haver a restituição total dos bens que foram, por exemplo, furtados pelo agente. Se houver a restituição parcial ou a recuperação parcial do dano causado, não será caso de recebimento por parte do agente do benefício do arrependimento posterior. Aqui, como eu falei das circunstâncias atenuantes, né, é muito importante notar que o arrependimento posterior ele deve ser realizado antes do recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo juiz. Se for após o recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo juiz, não será objeto de arrependimento posterior, mas tão somente de causa de circunstância atenuante da pena, que é o que está previsto no artigo 65, inciso 3º, a linha B, que diz que ter o agente procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Certo? Então, necessita ser antes do julgamento, mas não antes do recebimento da denúncia ou da queixa pelo juiz. Então, vamos aqui.